Vasculhando a internet, eu vi um pastor famoso, ele postou um vídeo, dizendo assim, ó, nós devemos ser como a igreja primitiva. A igreja primitiva eu já venho falando há muito tempo. O que é a igreja primitiva? A igreja primitiva, você tem que ir para o livro de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, qual o apóstolo fala, e é a igreja que está na sua casa. E depois também você tem que ir para o livro de Filemão, capítulo 1, versículo 2, que ele vai dizendo também, e a igreja que está em sua casa. Também você tem que ir para o livro de Atos, capítulo 8, versículo 3, que diz assim, e Saulo assolava as igrejas, entrando nas casas, arrastando os homens e mulheres. Para você entender a igreja primitiva, você tem que ir para Romanos 16, 5. E a igreja e as primícias que está em tua casa, saudai. Veja bem, meus amigos, meus irmãos, se você hoje tiver uma reunião na sua casa, com um grupo de irmãos, 5 irmãos, você chegar e falar com um pastor, com um membro dessas denominações, ele jamais vai falar que ali é a igreja. Eu sei porque eu passei por isso. E eles vão falar que é célula, que é tudo, menos igreja. E certa vez na nossa reunião foi alguém lá visitar, ficou curioso de saber, Foi só uma vez só. Aí no outro dia ele encontrou, falou assim, olha, essa igreja é primitiva mesmo. Eu falei, graças a Deus. Então, sinal que nós estávamos aqui nesses textos aqui. Porque os pastores hoje, eles olham números de pessoas para ser igreja, para organizar a igreja. Primeiro organiza uma reunião nos lares, não é assim que acontece? Aí depois vai formar uma congregação, vai arrumar um local, vai ter um certo número, chama-se congregação. Aí depois que aumenta os números de pessoas, aí vai organizar a igreja. Vocês estão vendo que são padrões mundanos que entrou ali? E desprezando aquele texto, qual nosso Senhor falou assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Quando nós nos reunimos, eu falava assim para os nossos irmãos, olha, Jesus é o primeiro que está aqui. E eu não estou vendo ele está aqui, sondando a mente e os corações nossos. Mas ele está fazendo parte desse culto aqui. Ele está nos instruindo. Mas hoje as igrejas denominacionais, os pastores, gostam de entrar naquele texto, qual Jesus falou, olha, eles gostam dos primeiros assentos, gostam de chamar de mestre, pastores. Certa vez, um pastor, eu chamei pelo nome dele, fulano de tal, ele não ligou não, ô seu fulano, não ligou, pastor fulano, porque ele queria que eu colocasse o título dele primeiro, quer dizer, é carnal. Então, as igrejas denominacionais, tudo foi colocado o nome. Será que está Cristo dividido? A palavra de Deus fala em Coríntios que quando, lá na igreja de Coríntios, começou um movimento desse tipo. Eu sou de Apolo, igreja Apolo, igreja de apóstolo Paulo, a igreja de Jesus. A palavra de Deus está falando que eles se tornaram carnais quando eles começaram a tomar partidos. Ora, a igreja de Cristo não é única? Por que há divisão? Você vai numa cidade, você vai numa igreja, essa igreja é diferente daquela. Meu Deus, o que está acontecendo? E a palavra de Deus fala que nós devemos ser sal e luz. Agora, uma coisa que está acontecendo no nosso país, culpa das igrejas denominacionais, porque elas fracassaram. Por que fracassaram? Porque colocaram modelos humanos, mundanos dentro da igreja. Não colocaram a sã doutrina da palavra de Deus, E aí, por que eu estou falando que ela é culpada? Porque o censo do IBGE falou que nós vamos ser maioria agora, daqui a poucos anos, e agora nós somos mais de 30 milhões, mais de 30%. Meus amigos, meus irmãos, se nós somos verdadeiramente a igreja de Cristo, por que o nosso país está do jeito que está? Falido moralmente, espiritualmente e financeiramente. Por quê? Por culpa das igrejas, porque quando uma nação começa a ir para baixo, a primeira instituição a ser falida, a falir, são as denominações, as igrejas.
entre aspas, mas não a verdadeira igreja, né? Porque a verdadeira igreja, eu acho que no nosso país está muito pequena para fazer a diferença, né? Então você vê hoje essas igrejas denominacionais, elas não reconhecem a igreja nos lares. Por quê? Porque tem que ter o templo. E aí elas falam, aqui é a casa de Deus. Mentira. A casa de Deus está aqui no versículo que eu li, né? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha, esse local que eu estou aqui é santo. Mentira. O santuário de Deus é o nosso coração. E aí, nessa época de pandemia, os pastores estão sem saber o que fazer. Por quê? Porque os membros têm que ir lá para honrar eles, não é assim? Eles não vão nas casas servir o membro. Eles nem conhecem os membros dele direito. E eles ganham salários para isso. Fica lá o dia todo nas suas casas. Por que não vai nas casas dos membros? Oh, irmão, vamos fazer um culto aí. Agora, nessa pandemia, dá para ir também. Não está tudo totalmente proibido, não. É uma desculpa. Dá para ir sim, se quiser, dá para ir sim. Toma os seus cuidados e vai, né? Mas eles não fazem isso. Então a igreja, modelo de igreja verdadeira, é a igreja que eu li aqui, ó. 1 Coríntios 16, 9, Filemão 1, 2, Atos 8, 3, Romanos 16, 5. Eu não vi nenhum texto bíblico dizendo para nós construirmos templos suntuosos, caríssimos. E eles gostam disso. Eles não se contentam só com o templo. Aí quer construir uma catedral. Eles não se contentam com isso. Entenderam? Jesus falou assim, para nós não acumularmos bens nesse mundo. E aí a igreja começa a acumular bens, catedrais. Mas na verdade a igreja não é dos membros. Na verdade a igreja é de um só. É o pastor aqui, mano. Ele fica anos e anos. Aí passa de pai para filho. Vocês entenderam como que é? Então esse foi o motivo de eu sair do sistema religioso, porque eu comecei a ler a palavra de Deus. E a igreja verdadeira de Cristo, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali é a igreja. E as pessoas não aceitam isso, os pastores não aceitam. Reunião nos lares como igreja, como eu já expliquei para você. Então fica aqui a reflexão. Você faz parte de denominações ou da igreja verdadeira de Jesus?